Bom, empresário Marcos Antônio Cardoso de Souza, que é o presidente atual da AENFLO. Entre os problemas que estão hoje, que se apresentam hoje, que o senhor percebe junto à instituição que o senhor dirige e aos números grandes de empresários associados, que hoje a AENFLO CDL tem quantos associados, presidente? Já ultrapassou os 3.500 associados. Para ser exato, na semana passada fechamos 3.523. 3.523 associados. É uma grande representação. Maravilhosa representação. É uma das maiores do Estado? Hoje é uma das maiores do Estado. Eu costumo dizer, Salvador, que a gente não discute mais essa questão do tamanho, né? Até porque a CDL de Florianópolis, por exemplo, divulgou aí semana retrasada ter ultrapassado 4.000 associados, né? Sim. E a gente divulga o número de associados. Eu tive com o presidente da CDL de Florianópolis na semana passada, inclusive. Nosso amigo João Long. Exatamente. É uma pessoa fantástica. A gente divulga até para incentivar que as empresas se associem, que as empresas comprem essa ideia, que as empresas venham lutar conosco, porque a nível tanto de região metropolitana, quanto de Estado, quanto de Brasil, o número de empresas que se associam a entidades empresariais ainda, quanto muito, chega a 20%, é um número ainda pequeno. Então nós divulgamos isso no sentido de incentivar, mas nós não temos essa questão de discutir quem é maior ou quem é menor. Nós temos o seguinte, somos uma das maiores do Estado hoje. Fizemos par aí com a CIF, CDL de Florianópolis, a CIS de Joinville, são entidades co-irmãs que também são grandes. E nós não temos também, eu quero reiterar ao ouvinte, nós não temos a preocupação de ser a maior. Essa não é a nossa preocupação. Nós temos a preocupação de ser a melhor para o nosso associado, de prestar um serviço de qualidade, de intervir junto ao poder público com qualidade, com dignidade. E eu estou certo que as nossas co-irmãs têm o mesmo objetivo, de ser as melhores entidades para os seus associados. O presidente da AENFLO, eu gostaria então de ver com o senhor o seguinte. Com relação à estrutura municipal e regional, entre outras coisas, a questão da saúde sempre preocupa, porque o empresário também se ressente de um bom atendimento médico hospitalar, né, e de prevenção da saúde, para que os seus empregados, seus funcionários estejam bem para a atividade laboral. E como é que o senhor vê, então, hoje essa situação aqui na nossa região, e mais precisamente no seu município de origem da AENFLO, né, que é São José? Sim. E com relação a essa movimentação que está sendo feita com esse projeto do governo federal, o Saúde Mais 10, para importar médicos, etc. e tal. Qual é a sua opinião? Bom, a saúde no Brasil é um caos total, né? A gente está beirando aí o colapso na saúde, né? Por mais que se divulgue programas do governo federal, do governo estadual para a saúde, isso está muito aquém do que efetivamente necessita. Isso porque são anos e anos de abandono, né? São mandatos e mandatos em que a saúde, a segurança pública, a mobilidade ficou num total descaso. Quando se faz algo, quando se lança um novo plano, é para amenizar um enorme problema, né? São José, para se ter uma ideia, tem hoje 113 médicos para atender aí 210 mil habitantes, né, segundo o IBGE. Quer dizer, está muito aquém do que efetivamente precisa. Países de primeiro mundo, essa média aí, que aqui em São José não chega a um médico para cada 100 mil habitantes, na média no mundo aí, em países desenvolvidos, isso passa de 4, 5 médicos por cada 1.000 habitantes, né? Sim. Sem falar na estrutura, né? O que também é caótica, não só em São José, mas em toda a região, em todo o país. A estrutura de saúde, ela é caótica, né? Nós temos hospitais superlotados, sem estrutura. Então, na nossa visão, não faltam profissionais. Quer dizer, pode até faltar profissionais, mas esse não é o cerne da questão. O problema hoje no Brasil, falando da questão médica, óbvio que, deixo aqui, nós estamos falando numa rádio, o DESC, né? Então, quero dizer que quem tem realmente qualificação técnica para falar dessa questão é o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina. Temos conversado aí com os médicos do Conselho, do sindicato, a gente tem conversado sistematicamente a respeito desses assuntos. Sim, mas eu quero dizer assim, que nós,
como representantes de uma classe empresarial, o que nós percebemos é que falta gestão, não faltam profissionais. Profissionais não é o cerne da questão, porque o profissional hoje, ele não vai para a iniciativa pública, vai para a iniciativa privada por uma série de fatores. Não só ganho, mas também, principalmente, estrutura para trabalhar, perspectiva de futuro, né? A gente tem visto aí na mídia, isso é público e notório, o quanto os médicos reclamam de uma falta de plano de carreira dentro da iniciativa pública, de uma falta, em muitos lugares, falta de ganho, de uma remuneração adequada. Onde se tem a remuneração adequada, se oferece 15, 20 mil reais para o médico ir para o interior, por exemplo, mas ele vai fazer o quê se lá não tem estrutura nenhuma para atender? Então, quer dizer, tem a remuneração, mas não tem estrutura. Tem a remuneração, mas muitas vezes é um cargo político. Quer dizer, eu estou lá dependendo de fulano ou beltrano, que daqui a pouco sai do poder e eu também vou embora. Sim. Então, a estrutura de gestão de saúde, ela está muito aquém do que deveria, assim como em outras áreas, né? Trabalhar hoje, por exemplo, no hospital regional de São José é para corajosos, né? Porque vai trabalhar com pacientes nos corredores, com estruturas de salas de cirurgia que já estão abandonadas há muito tempo, sem reforma, sem manutenção. Então, o que atrai o médico para isso? Ele vai para a iniciativa privada. Né? É difícil. Ele vai para a iniciativa privada. Agora, investir salários de 10, 15 mil e mais ajuda de custo de 30 mil, como o governo federal está pensando em fazer para trazer gente de fora, não. Nós, como classe empresarial, queremos dizer categoricamente, somos contra. Essa seria uma medida derradeira. Primeiro vamos investir aqui, vamos investir na estrutura, vamos atrair esse jovem que está saindo da faculdade para vir trabalhar na iniciativa pública, mas não como obrigação, mas sim como um atrativo para que ele faça carreira, para que ele se sinta bem, para que ele trabalhe num ambiente adequado e, consequentemente, ele vai prestar um bom serviço à população. Então, mais do que falta de médicos, falta gestão, falta visão dos nossos gestores públicos. E isso as ruas têm demonstrado, né? Os movimentos nos últimos meses têm demonstrado isso, a insatisfação do povo em relação à gestão pública. Não, é uma verdade. A questão da saúde, nós temos que sempre nos lembrar do momento que a gente precisa. As pessoas, de modo geral, às vezes falam da saúde, tá ruim e tal, mas aqueles que estão naquele momento precisando de ir a um hospital ou que alguém em casa, infelizmente, tem uma necessidade nesse instante, fica desesperado. Onde é que eu vou? O que é que eu faço agora? É ou não é? Exatamente. Então, e é isso que é preciso acabar. Um exemplo prático é São José. Né? A prefeita Adeliana assumiu agora há pouco tempo e pegou como uma herança duas obras de Forquilinhas e de Barreiros, que deveriam ser UPAs, né? Unidade de pronto atendimento, e que, pasmem os ouvintes, nenhuma das duas atende o modelo construtivo, detalhes como a altura de teto, que foi utilizado de acabamento, não atende à unidade de saúde. Quer dizer, não pode ser aberto como unidade de saúde. Mas esse projeto, ele não tem que, quando realizado com recurso federal, não tem que ser aprovado de forma também arquitetônica? Não tem que constar? A ingerência e a incompetência do poder público nesses casos é tão grande que em determinado momento já nem nos surpreende mais. Não, porque me chama a atenção essa informação do que o senhor nos dá aqui, até porque o prefeito anterior de São José era um engenheiro. Exato. Engenheiro e, bom, para a nossa classe, uma decepção, mas era também administrador de empresa. Pois é. Mas então, Marcos Antônio, então São José hoje também sofre, e essa dificuldade, porque o que me chama também assim, a atenção é que o empresário e o seu funcionário, o seu empregado, eles contribuem para obter também esse direito ao atendimento da saúde no posto de saúde do município, na clínica, né, como essas UPAs, ou no hospital, se for necessário. Mas, normalmente, não há essa condição à altura da necessidade da população, e o que se percebe é que as empresas acabam tendo que contratar serviços particulares, serviço privado também de medicina. A Enflo se ressente muito disso, empresário? Com certeza, né? Com certeza. A gente, inclusive a Enflo fornece, um dos principais serviços que nós temos hoje é a saúde privada aos associados, mas nós entendemos que a saúde, assim como outras obrigações, vêm sendo desrespeitadas pelo Estado desde da última Constituição de 88, né? A gente fala aí de saúde, de educação, de moradia, de segurança, são direitos
constitucionais que vêm sendo regularmente, historicamente desrespeitados, né? Então, a saúde privada hoje deveria ser uma opção para aquele que quer algo diferenciado, que quer algo personalizado, específico, e não uma tábua de salvação para quem não consegue ser atendido por uma simples e básica consulta, né? Que hoje, em determinados municípios, se leva meses para conseguir uma consulta, que dirá uma simples cirurgia, né? Que tem gente que nós sabemos aí, e isso tem sido noticiado constantemente, e aguarda 2, 3 anos para uma cirurgia. Então, nós sabemos que não é possível, viu, Salvador, resolver todas essas mazelas de tantos anos de ingerência da noite para o dia. Mas o que nós precisamos, eu tenho dito isso especificamente à nossa prefeita de São José, é apresentar planejamento. Olha, nós temos deficiência na saúde X, Y, Z, não vamos resolver tudo agora em 2013, mas até nós saímos do mandato da prefeitura, nós vamos resolver até X. Desce dessa forma, nesse montante. Eu acho que é essa resposta que a população precisa, que o povo precisa, que a classe empresarial precisa, porque nós, como empresários, por muitas vezes, nos misturamos nesses temas, porque somos, antes de tudo, somos cidadãos também. Né? Também precisamos de resposta. Perfeito. Então, o planejamento, e tenho dito isso, reitero, tenho dito isso à prefeita, que nós precisamos, passaram-se agora 6 meses, então estamos fechando 7 meses de mandato, precisamos começar a apresentar à população respostas, planejamento. O que vamos fazer, em quanto tempo e qual legado essa gestão vai deixar. E tenho dito a ela também, quero que ela faça uma excelente gestão, porque uma excelente gestão para a prefeita Adeliana é uma excelente gestão para a população, uma excelente gestão para a classe empresarial. Mas vamos continuar criticando sempre com muita dignidade, com muito respeito, no intuito de colaborar. Mas o que precisamos agora é de respostas e de planejamento, para deixar essas mazelas do passado para trás e para que daqui para frente a gente consiga efetivamente dar respostas que o município precisa, que a população precisa, para um desenvolvimento adequado que São José merece, né? São José já deixou de ser cidade dormitória há muitos anos. Precisa agora de desenvolvimento de gente competente à frente do município. Empresário Marcos, para nós encerrarmos, eu gostaria de que o senhor falasse sobre a questão da inflação. O comércio, como presidente da CDL, o senhor percebe que essa inflação que começou a subir, o juro que deu uma subida também interessante, mexeu aí nas vendas? Como é que está? Ou está à altura, contento, o empresário do comércio está feliz? Olha, o comércio tem apresentado, nós temos percebido que tem apresentado uma queda, né, no crescimento de como nós tínhamos expectativa que deveria ser 2013. Esse processo de inflação, aí já é uma visão, eu já quero falar aqui como empresário e não como presidente da CDL, mas era uma realidade esperada, né? Nós vivemos assim como houve nos Estados Unidos uma bolha imobiliária, a gente vive uma bolha econômica insustentável. Né? A inflação é reflexo de uma série de fatores, né, que nós entendemos que o processo de abrir crédito indiscriminadamente, como foi nos últimos anos, ele aqueceu o mercado, mas ele criou também um endividamento, né? Ele criou o acesso a classes C e D, por exemplo, à compra, mas também criou o endividamento. Então isso, a médio e longo prazo, tem reflexo, né? As pessoas recuam, né? E incentivos à compra, por exemplo, de automóvel, que é algo que tem um endividamento a médio e longo prazo pesado no orçamento da família, né? Ele acaba também gerando uma perspectiva de menor poder a médio e longo prazo de compra da população. E a lei da oferta e demanda, né? A oferta e procura, enfim, à medida que o produto não é procurado em determinados setores, a tendência é que isso inflacione. Essa é uma tendência natural, até porque no processo produtivo, desde da sua mais básica cadeia, começa a sofrer, né? Então, a recuperação disso agora para o segundo semestre é a conscientização dos nossos gestores públicos para que o processo de desindustrialização que nós vivemos nos últimos anos comece a ser freado, né? Essa entrada, essa enxurrada de produtos
que vêm de fora, que prejudicam a nossa economia, que isso seja estancado, de que forma? Beneficiando o empresário local, né? Criando condições para que ele atue, ou seja, infraestrutura, né? Esse é o principal anseio da classe empresarial, que ele tenha uma infraestrutura melhor para produzir, e assim produzir isso com uma condição melhor, para poder botar esse produto não só com qualidade para o consumidor, mas que também é um preço justo, e dessa forma, com a máquina interna, a gente consegue não só beneficiar toda uma classe, mas também segurar a inflação, né, trabalhar internamente para isso e ficar menos dependente, né, da economia global ou das mazelas econômicas que o Brasil ainda vai ter que enfrentar nos próximos anos, mesmo diante de uma Copa do Mundo, mesmo diante de uma Olimpíada, né? Nós ainda temos as nossas mazelas internas, a exemplo da dívida, né, que o governo Lula diz ter pago, né, a dívida externa, mas a que preço, né? Ao preço de triplicar, de quadruplicar a dívida interna, né? Então, quer dizer, isso precisa ser dito, né? Nós transferimos, né? Como diz na minha terra, nós desvestimos um santo para vestir o outro. E o resultado está aí, né? Agora é questão de trabalhar, o povo brasileiro tem esse afinco de trabalhar, mesmo diante das mais duras e severas condições, e tentar recuperar a economia, quem sabe para o segundo semestre a gente ter perspectivas ainda melhores para o comércio e para toda a classe empresarial. Ok. Fico muito agradecido, empresário Marcos, pela sua participação aqui conosco na Rádio Desk nesta manhã de segunda-feira fria, cinzenta, chuvosa, né? Mas o frio, para muitos lugares, se transforma também num atrativo e economicamente bom, né? Para alguns pontos do estado. Então, quero lhe agradecer aqui por essa participação. E à disposição sempre, viu? Quando tivermos aí, gostaria sempre de discutir com o senhor alguns assuntos que o senhor realmente põe o dedo onde deve ser colocado, na ferida, né? Muitas horas tem que ser assim, porque não dá para você ficar colocando o cobertor furado em época de frio, né? Aí não dá. É verdade. A gente sempre diz, Salvador, que a nossa política de criticar o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, enfim, a gente procura criticar com base, né? Com dados. Perfeito. E sempre criticar de forma honesta e digna, né? O que precisa ser dito. Não é ofensa, né? Não se quer ofender, né? Não se quer ofender. Exatamente, tem que ser dito, né? Os fatos estão aí, a gente não pode esconder. E nós temos tentado, pelo menos na nossa região, ser parceiro do poder público, tanto do executivo quanto do legislativo, criticando quando é preciso, aplaudindo quando merecem, e esse é o nosso papel, defender não só a classe empresarial, mas defender a sociedade josefense, né? E por que não dizer, irmanado aí com as entidades co-irmãs, defender toda a sociedade da região metropolitana. Estaremos sempre à disposição da Rádio Desk, de você aí, um grande abraço a você, a todos os ouvintes e sempre às ordens. Muito obrigado. Muito obrigado, então, ao empresário Marcos de Souza. Muito obrigado. Bom, assim como era também o Tito Schmidt, né, que foi presidente, e todos os outros, sempre a Enfro teve sempre à frente empresários de grande força, de personalidade, para dizer realmente o que tem que ser dito. Nós tivemos então a participação do empresário Marcos Antônio Cardoso de Souza, presidente da Enfro CDL São José, e falando sobre diversos temas, inclusive sobre esse da saúde